Você sabia que o sapatinho de cristal da Cinderela não era de cristal? Fica comigo aqui no vídeo que eu vou te contar do que ele era feito. Gianni Rodari, no livro A Gramática da Fantasia, um livro já antigo porque eu conheci esse autor quando eu estava ainda na minha especialização por volta de 1990 e eu lembro que eu já comecei a estudar. Você que é professora de educação infantil, você que trabalha com linguagens, provavelmente você já leu esse livro, conhece esse livro. Sabia que o Gianni Rodari traz como exemplo de erros que a gente comete, o nosso erro como adultos, o nosso erro quando éramos crianças, a maneira como nós adultos olhamos o erro das crianças, e ele traz uma abordagem de que o erro pode ser algo muito mais criativo do que se a vida fosse sempre um mar de rosas, como se a vida fosse sempre uma sequência de acertos. Quantas coisas realmente a gente aprende com os erros. O que o Gianni Rodari trouxe pra gente? Que o sapatinho de cristal foi um erro, porque na versão original da Cinderela, esse sapatinho era um sapatinho de couro. Olha que sem graça ficaria a história, não é? Quantas coisas, quantas criações, quanta imaginação o sapatinho de cristal nos trouxe, porque não é algo comum. Ninguém tem um sapatinho de cristal. A gente só vai ter um sapatinho de cristal na nossa imaginação, naquilo que, se eu perguntar para vocês como é o sapatinho de cristal da sua Cinderela, cada um de nós, por conta de tudo aquilo que já viveu, histórias que leu, filmes que assistiu, criou uma imagem desse sapatinho de cristal. Em que isso tudo importa? Importa que nós, seres humanos, temos uma capacidade criadora imensa e que se nós não nos permitirmos olhar para os nossos erros, a gente não consegue avançar e abraçar a nossa humanidade, porque não existe ser humano que não erra. Só que o que é erro para nós? Como é que eu lido com os meus erros? Como é que eu lido com os meus acertos? Como é que eu transformo um erro numa capacidade criadora? Muitas vezes um erro, ele é a mobilização interna que eu preciso para encontrar saídas, para eu buscar recursos, para eu ter mais e mais imaginação. Quando a gente trabalha numa pesquisa, numa investigação a respeito de uma criança que também é muito investigadora, esse olhar a respeito da criação, da imaginação, ele sempre é sucedido por registros, por reflexões, por aquilo que, o que mais eu vou trazer para as crianças, o que mais eu vou possibilitar para que elas tenham muitas experiências, elas errem muito para poder acertar. Esse é o caminho que eu gostaria de construir aqui com vocês, para que a gente passe a se enxergar como professoras, que somos investigadoras da nossa prática, para que a gente olhe as crianças como investigadoras do mundo, da vida, das coisas, dos objetos, das artes, das fantasias. E aí, essa possibilidade de olhar o mundo com os olhos investigadores, ele também precisa ser cercado, apoiado por concepções de mundo, concepções de crianças, concepção de infâncias, concepção de educação infantil, concepção de processo educacional que extrapola um tempo destinado aí à educação infantil 0 a 6 anos, mas ela segue numa trajetória. Que lembranças ela vai ter daquilo? De uma professora que só corrigia
dia erram, só corrigir as suas posturas? Qual que é a tua relação com isso, se você é uma professora? Se você é uma coordenadora de uma escola, se você é a diretora de uma escola, como que essa abordagem do erro como possibilidade criativa pode impactar na prática, no cotidiano, no dia a dia mesmo, do planejamento até a avaliação? Como é que a gente trabalha isso no contexto externo de uma escola? E por fim, como é que este tema pode inclusive ser um tema do teu projeto de pesquisa no âmbito da tua escola, pode ser coletivo, mas se você quiser também no âmbito individual. Como que essa temática, ela pode ser uma temática importante para você desenvolver um projeto de pesquisa num curso de mestrado ou no teu curso de doutorado, e essa abordagem como uma pessoa que é uma professora, pesquisadora e uma pesquisadora ferramenteira, como Vygotsky conceitua, todos nós temos que ter a nossa caixinha de ferramentas. E aonde a gente abre e explica isso? Lá na metodologia do nosso trabalho com professores no dia a dia, metodologia do trabalho de pesquisa. E aí eu deixo essa tarefa aí de reflexão para pensar. E agora, se você gostou dessa história, embora sinceramente eu me decepcionei um pouco, porque o meu sapatinho de cristal, na minha imaginação, é uma coisa muito bonita, que sem graça seria se ele se tornasse apenas um sapatinho de couro. Toda a história, a gente pode realmente aprofundar muito como as histórias, as narrativas, elas são constitutivas do modo de ser criança e viver a sua infância. Agora chegou a hora de você curtir esse vídeo, de você se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo que eu tenho maior alegria de trazer aqui para você.